E aí, minhas miglis maravilhosas, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, por aqui tudo ótimo. A gente está começando mais um Trocas Positivas. E como vocês sabem, eu anoto tudo aqui para eu não me perder, tá? Porque é muita história aqui. Hoje a gente está com ela, tá? Que é empreendedora, ela é uma boa filha, ela é mãe de 4 filhos, empoderada, esposa, referência na área da beleza, empresária, nail design, influenciadora, comunicadora, amiga. Ela é leal e transparente com seus sentimentos, possui um espírito de liderança incomum, instrumento de transformação na vida de muitas mulheres e de muitas famílias. Possui sua própria técnica de unhas de gel, founder do espaço Simone Rocha. É dela mesma que eu tô falando, a nossa apoiadora de todos os dias. Maravilhosa, porque ela é mulher e guerreira. Ela só queria fazer unhas, né? Mas não foi possível. Já estou emocionada e nem começou. Seja muito bem-vinda ao Drogas Positivas. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer absoluto ter você aqui, porque você, além de minha chefe, tá, gente? Eu trabalho no espaço dela. É apoiadora do Trocas Positivas e é minha amiga pessoal, maravilhosa. Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Já estou emocionada só com a chamada. Muito obrigada por ter essa imagem positiva sobre mim. É exatamente isso que eu quero passar. E nada melhor do que uma pessoa que me acompanha diariamente para poder enxergar o que é real, o que é verdadeiro. Então, conta pra gente. Onde que começa a sua história? Quem que é a Simone Rocha? Faz um passando de tudo pra gente. Então, eu tenho 36 anos, sou mãe de 4 filhos, sou casada. Para quem não me conhece, Simone Rocha, muito prazer. Eu sou fundadora do espaço Simone Rocha. Quem me segue já escutou essa frase algumas vezes, mas eu volto a repetir, sempre vou repeti-la, que não é só sobre unhas, é um espaço que ajuda a transformar muitas mulheres e, a partir daí, a minha história, né? Porque através da minha história de luta, superação, desafios, dia a dia, maternidade, empreendedorismo, eu consigo passar isso para as minhas clientes, né? De fato, o nome do seu podcast, ele me representa muito. É uma troca positiva a cada atendimento. E eu sei que eu consigo transformar e fazer diferença na vida de muitas mulheres. Pelo que eu já passei, pelo que eu superei. E nunca será só sobre unhas, né? A profissão me escolheu. Então, me conta aí, tudo isso aí que você já passou. Na sua história, na sua infância. Como é que era a Simone pequena? Então, eu vim de uma infância... Nossa, já estou emocionada, né? Eu vim de uma infância onde meus pais trabalharam muito. Uma infância onde muitas dificuldades, né, nós passamos. E aí eu ajudei a minha mãe e a meu pai a cuidar dos meus irmãos. Então... Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Eu tenho mais 2 irmãos, o Marcelo e a Letícia. Então, eu aprendi desde cedo o que é ter muita responsabilidade. Porque meus pais precisavam de trabalhar e eu era o apoio, né? Então, assim, eu posso dizer que eu não tive uma infância, aquela infância de só memórias de uma criança que só brincava. Então, eu tive que aprender a ter responsabilidades muito novas. Por um tempo, isso para mim foi uma sobrecarga. Eu entendo que foi depois de adulta. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço por ter me tornado a mulher que eu fui através da infância que eu tive, que foi sofrida, né? Teve, obviamente, as partes boas, mas a minha recordação é mais essa questão mesmo de correria, de ajudar, de dificuldades. Graças a Deus, meu pai e minha mãe venceu. Né? Mas por ser a mais velha, o mais velho ele é sempre um pouquinho mais sacrificado, podemos dizer assim, né? Porque a condição financeira era muito diferente, era tudo muito diferente. Eu aprendi desde cedo a ter muita responsabilidade. Então, e de fato foi um lugar de batalha, né? Uma história de batalha. Exatamente. E que pode falar.
Desculpa te Nada, cortar. que isso. E que eu aprendi durante um tempo que a respeitar a minha história, entender que a minha história é essa, e eu sou muito grata por isso. De verdade, muito grata, porque todas as minhas dores eu consegui transformá-las em força para que hoje para que eu seja, né, a mulher que eu sou hoje. Pois Enfim. é. O que ficou aí na sua infância? Qual que foi o aprendizado ou o sentimento que teve na sua infância que você traz até hoje? Superação. É isso. Porque hoje eu vejo que a juventude, a galera tá muito fragilizada. Então, assim, claro que eu respeito a dor do outro, né? A gente nunca pode diminuir a dor do outro. Mas eu acho que hoje a galera, elas se deixam levar por coisas muito pequenas, sabe? O que é dificuldade real, assim. Então, os adolescentes em si, ou as crianças em si hoje, né? Cada vez mais novas estão fazendo terapia, precisam de ajuda, porque não conseguem lidar com o não conseguem lidar com a dificuldade. Então, assim, isso é lamentável, mas é a realidade de hoje. Então, antigamente, na minha época, não falava-se muito sobre terapia, sobre, né, terapias ocupacionais, enfim, de um modo geral. Então, é na raça mesmo que a gente aprendeu. Então, eu sinto que a galera hoje está um pouco mais fragilizada e é uma pena, inclusive, sabe? É uma pena no meu ponto de vista, assim. Eu também percebo. Mas respeito a dor do outro, Claro, tá? claro. Só deixando isso muito aberto, assim, porque eu acho que tudo... E é a criação que eu tento passar para os meus filhos hoje, apesar de estar numa realidade diferente, num mundo totalmente diferente. É uma realidade que eu tento trazer para eles um pouco do que eu vivi lá de trás. Ah, mas o que você viveu lá atrás não foi sacrificante? Sim. Mas eu preciso mostrar para os meus filhos a dificuldade que tem para a gente conquistar algo, para a gente conseguir ser melhor como ser humano. E isso eu não falo de coisas materiais, eu falo de valores mesmo, Sim. sabe? Não, até porque o mundo não é fácil, né? A vida não é fácil. Exatamente. E ela não é fácil para ninguém. E se nós não prepararmos as crianças, né? Sim. E que vão ser o futuro, de fato, elas podem se perder. Exatamente. Né? E eu imagino que o sentimento de uma mãe ninguém quer, né? Que o filho se perca. Então, eu acho que você está corretíssimo em manter essa disciplina com os meninos. Eu acompanho de perto. Sim. E é de fato. Agora, me conta sobre um pouquinho da sua vida profissional lá atrás, né? Porque antes de você ser uma referência, né, no seu bairro, eu diria na cidade, porque você é, sim, uma grande potência. Quais eram as suas experiências profissionais? O que você acarretou ao longo dos anos? Sim, eu acho que eu comecei como todo adolescente começa, como telemarketing. Ah, eu também. Então, com 15 anos eu trabalhei com telemarketing. Então, a minha experiência profissional, resumidamente, eu comecei como telemarketing, fui depois para o comercial, para vendas, na parte de vestuário. Fui vendedora por um tempo, depois me tornei gerente comercial. Então, trabalhei em grandes marcas, onde eu tive um aprendizado, assim, surreal. E nesse momento, nesse período, o meu marido também trabalhava, tinha a empresa dele. E por um tempo eu precisei de parar o meu trabalho, porque eu estava sendo mais comercial do que maternal. E aí a gente já tinha uma condição financeira mais estável e eu optei em ficar em casa. Ah. E aí começa uma... Aí começa o DSP. O que é isso? Certo? Desperte o seu poder. O seu poder. Conte um pouquinho pra gente. Foi um divisor de águas na sua vida? Nossa Senhora. Como é que aconteceu, Cí? Então, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Isso eu compartilho muito, que é muito importante compartilhar, porque eu tinha uma vida muito confortável, financeiramente falando. Dentro de casa não me faltava nada, nem para mim, nem para os meus filhos. Eu estava beirando quase 30 anos. Não, eu já tinha feito 30, quase 31. E aí você vai rir agora, mas eu já te falei isso antes. Tem uma música da Sandy, Quase 30, que me toca muito. E que nessa época eu estava com muitos conflitos. Porque o que acontece? Eu fui para dentro de casa para cuidar dos meus filhos e tudo. Só que como meu marido tinha empresa, eu comecei a ajudar ele no administrativo. Então, eu tinha um escritório em casa, onde eu dividia meu tempo com as crianças, a casa, e tentava ajudar ele. Administrativo nunca foi meu forte. Eu nunca fiz por amor. Eu fazia para poder ajudar, para diminuir o custo de uma funcionária.
Em contrapartida, eu estava em casa, eu não tinha salário, mas como eu disse, né, eu tinha todas as coisas que eu queria, que eu precisava. E aí, eu não conseguia fazer isso com a excelência que eu busco em fazer as coisas que eu me proponho. E aí eu comecei a conflitar. Por quê? Como eu disse, eu não recebia um salário, certo? Então, o que entrava para a empresa, automaticamente entrava para a família. Mas aí foi além do financeiro, foi sobre o que eu estava fazendo comigo. Uhum. Então, assim, chegou uma hora que eu me via boa só como mãe. Então, eu era excelente como mãe. Eu sempre fui muito criteriosa, muito sistemática. Eu sempre fui muito chata com essa questão de criação de casa. Eu tenho toque. Então, eu limpava o dia inteiro, eu fazia as coisas o dia inteiro. E eu comecei a me perder sobre quem realmente era eu. E eu falei, gente, eu sou boa só como mãe. Eu não sou boa como mais nada. Porque no que eu me propunha fazer, que era para poder ajudá-lo, mesmo sem uma formação técnica ali, eu fazia da maneira que eu conseguia para poder ajudá-lo, não estava feliz com isso, não tinha uma independência financeira a qual eu podia falar assim, é meu, tudo eu tinha que pedir. Então, isso começou a mexer muito comigo, porque eu gerenciava, vamos lá, 14 pessoas, do nada eu vim para dentro de casa. E aí eu falei, eu sei que eu tenho capacidade demais, eu comecei a me perder, e aí eu volto lá naquela música que eu falei, da Sandy, porque ela falava bem assim, ela fala assim, né? Tenho sonhos de adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Eu fico até emocionada em falar, porque naquele momento eu tinha sonhos de adolescente, mas as costas doem no sentido da idade. E eu parava e falava assim, gente, mas eu não consigo fazer mais nada, eu já tenho 30 anos. O que eu tô produzindo, O que eu vou fazer? E aí eu falava assim, não tem como eu fazer mais nada, eu sou só mãe. E aí começou a conflitar isso em mim. O DSP, e aí aonde entra o DSP? Antes disso, nesse meio do caminho, eu já usava unhas de gel. Há mais ou menos uns 5 anos. Eu fazia com a Paty. E estava ficando muito difícil para mim a logística de ir. Às vezes eu ficava, né, a tarde toda lá. Então, meu tempo estava ficando mais complicado pela logística de casa com as crianças. Sim. Então, eu falei, gente, já tem 5 anos que eu faço isso. É mole pra mim. Comprei o material. Eu até falava, Paty, se eu precisar, você me ajuda? Que graças a Deus a gente tem uma ótima relação, a gente tem amizade até hoje. Inclusive, um beijo, Paty. E eu comprei todo o material. E eu falei, eu vou fazer as minhas unhas. Nunca fui pensando em ganhar com isso. E quando eu comecei a fazer, quando eu comprei, eu comecei a fazer e reproduzir exatamente o que eu via há 5 anos ela fazendo em mim, começou a dar errado algumas coisas. Então, assim, tecnicamente falando, começou infiltrações, a unha quebrava, eu falei, tá errado, isso tá errado. E comprava os melhores materiais, né? Na minha cabeça eu tinha conhecimento, aí eu comecei a pesquisar sobre. E aí foi onde começou. Comecei a pesquisar sobre. Eu me apaixonei e eu ansiava muito conhecimento, eu me apaixonei por aquilo, mas fazendo em mim. Um belo dia, e aí eu falo que eu tinha... Todo mundo dormia, às vezes eu ficava na janela da cozinha, assim, tipo, escutando essa música. E por várias vezes eu chorei escutando essa música. Eu falei, o que eu vou fazer? E eu falei, gente, é isso. Eu amo, estou amando, né, o que eu estou fazendo. Eu vou começar a fazer isso. E aí, o que eu pensei na minha cabeça? Eu vou ficar em casa, consigo cuidar dos meus filhos, consigo ganhar meu dinheirinho fazendo as minhas unhas, para não ser tão dependente financeiramente, para me sentir útil fazendo alguma coisa. Em contrapartida, eu consigo ajudar meu marido no escritório. Sim. Deu tudo errado. Por quê? No final, eu não conseguia fazer nada com qualidade. A qualidade que eu me cobro é entregar. E aí, eu chamei uma amiga, Janaína, tadinha. Eu encontrei com ela dentro do supermercado um dia e falei que eu tô querendo fazer isso, eu posso te usar como modelo? Ela falou, posso. Eu sou muito grata a ela por isso. O meu começo, ela é muito importante nesse começo meu, porque ela é muito criteriosa e ela aceitou. E, tipo, nem a unha nem era bonita, gente. E ela foi... E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer na Janaína. Eu fazia a unha cair, eu comecei a estudar. Comecei a me aperfeiçoar. Começou a dar certo. Eu falei, eu vou passar isso para frente para outras pessoas. O que aconteceu? Eu atendia dentro da minha casa.
Então, eu ficava muito travada em divulgar. Eu queria divulgar, eu queria atender mais pessoas. Em contrapartida, eram várias pessoas diferentes entrando dentro da minha casa. Isso me deu uma travada. E aí, eu peguei uma parte da minha casa, que era um hall de entrada, e fizemos uma salinha. E comecei a atender algumas pessoas ali, poucas pessoas ali. Bem poucas pessoas. E aí, um dia na internet, descendo assim, rolando o feed, eu vi uma chamada pro DSP, que é Desperte Seu Poder, com Roberto Marques, em São Paulo. E eu olhei e falei com meu marido assim, nossa, eu queria muito ir nesse evento. Bora, vamos. Ele falou assim, vamos. Eu nem acreditei que ele toparia assim na hora, não perguntou sobre valor, sobre nada. E eu falo que foi tão de Deus que, assim, o curso era um valor muito inferior do que eu imaginava e você comprava um e ganhava outro, porque eu vi logo no início. E aí, eu consegui esse valor, assim, surreal. Já providenciei as passagens aéreas. Quando eu fui para esse evento, eu imaginei que seria um evento sobre a parte de empreendedorismo. Eram 3 dias de imersão em São Paulo. Então, programamos tudo, fui para o evento. E isso, eu com a minha salinha lá. Sim. Assim, eu falo que eu não tinha nem 5 clientes fixas na época. Chegou nesse evento, e aí que tá a virada de chave da minha vida. Chegou nesse evento, são 3 dias de evento. Eu não vou abrir muito o que acontece lá dentro, porque eu acho que toda pessoa tem que se permitir a viver essa experiência. Sim. Então, são 3 dias transformadores que tratam você de dentro para fora, as suas dores. E é um olhar muito particular, né? Muito particular. Tanto que o que eu vivi lá de experiência, meu marido não viveu nem a metade, porque ele não tinha as dores que eu tinha. Mas foi importante, por isso que eu falo, foi muito de Deus, foi importante ele participar daquele momento comigo, para ele entender toda essa mudança que houve de dentro para fora. Porque se ele não tivesse ido, ele ia achar que eu sou louca. Do jeito que eu voltei e do jeito, né, da pessoa que eu me tornei. E aí, esse evento mexeu muito comigo. Ele foi lá na minha infância, passou para a adolescência. E aí, assim, é um processo de cura mesmo. Para no terceiro dia, ser o despertar. Desperte seu poder. Então, quando chegou o terceiro dia, eu me vi, assim, gigante. Capaz de realizar tudo o que eu ainda queria, né? Porque há pouco tempo eu achava que 30 anos eu já não conseguia fazer mais nada. Então, eu voltei de lá, assim, uma outra pessoa. Quando eu voltei, como eu disse, eu não tinha nem 5 clientes fixas. A gente sentou, conversou, falei, realmente, é isso que eu quero fazer. Ele super me apoiou. A partir de agora, então, eu não mexo mais no administrativo. Eu vou me dedicar 100% a isso. E aí, ô Luca, eu fui no Santa Inês, que é um bairro próximo da minha casa, mas... de público potencial, é o melhor bairro em comparação ao meu. E eu já voltei falando assim, eu quero a melhor sala do bairro, eu quero o melhor atendimento, eu quero ser referência. Eu já voltei com isso tudo muito bem reformulado na minha cabeça. E foi assim que eu fiz. E aí eu te falo com toda sinceridade, eu não tinha 5 clientes fixas. Aí você fala, como que você pensou na logística de custear, de pagar as suas contas? Porque isso é uma realidade. Né? Você querer fazer é uma coisa, você ter condição é outra. E eu vou te falar, eu só fui. Ele tinha uma empresa, certo? Onde o escritório era na minha casa que eu ajudava. Ele precisou de fazer uma contratação, que foi uma indicação de uma amiga minha, na época. Ela começou a trabalhar com ele. E aí eu falei com ele o seguinte, eu tenho uma sala comercial, aluguei uma sala comercial. Sim. Eu vou pegar a recepção dessa sala, você coloca a sua menina lá para poder fazer o administrativo e você me ajuda a pagar o aluguel, beleza? A gente divide o aluguel no meio. Querendo ou não, quem entrar e achar que era minha recepcionista, mas eu mesma ia recepcionar, como eu não tinha uma cartela de cliente muito extensa, isso ia ser muito tranquilo. E ele falou, ok. E a partir daí, eu te falo, assim, de verdade, eu paguei todos os aluguéis. Ele não precisou de me ajudar com nenhum aluguel. Porque o que a gente externa, o que a gente sente, que a gente consegue externar, ele diz muito sobre o que a gente vai conquistar, o que a gente vai conseguir fazer. Porque em nenhum momento eu coloquei empecilho. Eu só coloquei, eu preciso fazer isso e eu vou conseguir fazer isso. Minha irmã olhava a minha filha, a Antonella. Eu me preocupava muito com o que ela ia fazer, porque ela dedicava a vida dela a isso. A minha irmã começou a fazer cílios, levei ela para trabalhar comigo. A Antonella já estava maiorzinha, já estava na época de ir para a escola. A Letícia foi comigo, então começou eu e Letícia, ela fazendo cílios, eu fazendo as unhas, a Sara na recepção. Na verdade, recepção, mas trabalhando para o Léo.
E aí, do nada, um dia eu acordei. E aí eu comecei com as clientes que eu tinha. Aí eu comecei a divulgar no Instagram. Sim. Aí eu comecei a externar isso para outras pessoas. E acabou que uma pessoa indicou a outra. E foi bem aos pouquinhos, assim. Teve um dia que eu acordei do nada. E aí eu fazia as unhas e eu finalizava com cutícula e esmaltação. Uhum. Eu mesma. Nunca fui manicure, mas a vontade que eu tinha de fazer, eu consegui. E o conhecimento que eu busquei, eu consegui entregar um trabalho. Em cima disso, Hoje eu claro. falo que não é um trabalho de excelência, mas naquela época, para mim, era um trabalho de excelência. E aí, do nada, eu acordei e falei, gente, eu preciso de uma manicure. E eu nem tinha cliente para isso. E eu divulguei no Instagram, preciso de uma manicure, por quê? Eu nunca fui expert em cutícula e esmaltação. Uhum. Mas eu precisava de uma pessoa que fosse para ser a cereja do meu bolo ali na hora que eu finalizasse o meu alongamento. Em questão de tempo também, eu conseguiria atender mais pessoas. E aí veio uma menina trabalhar comigo e quando ela chegou, eu fui, assim, eu tava com aquela garra do que eu voltei, do que eu assim, estava como se fosse, sabe, a fênix, né? Que Tava muito ressurge. fresca, né, também, né, E de eu falei com ela tudo. assim, olha, e eu fui sincera, fui verdadeira, assim como você sabe que nosso primeiro contato profissional, nós tivemos uma conversa muito franca. Sim. E a mesma conversa eu tive com ela. Eu falei, olha, eu não tenho clientes, imagina que loucura. Eu não tenho clientes fixas, eu tô começando agora. Eu só preciso que você acredite em mim. Eu sei que vai dar certo. Eu preciso de uma pessoa que tenha sonhos, que possa sonhar junto comigo. Se der certo para mim, vai dar certo para você. E eu vou fazer de tudo para dar certo. Essa menina tinha 2 filhos e eu acho que ela foi mais louca do que eu na época, porque ela topou. E assim foi. Ela começou a trabalhar comigo e aconteceu. E Sim. veio ela, depois ela indicou uma outra e começou assim, numa salinha de 30 metros quadrados, com muita vontade de fazer dar certo. E muita fé que daria certo. E eu tenho, inclusive... E deu, né? Não, tem E dado tem e vai dado, continuar graças a dando. Deus. A Laura Marçal te mandou uma perguntinha e ela foi... Laura, muito querida. Ela perguntou o seguinte, qual foi a motivação para abrir o espaço hoje? Então, eu fiquei 2 anos nessa sala comercial. Aham. Chegou um momento que eu sempre quis mais, sabe? Eu nunca me conformei com aquilo ali que... com o pouco. Eu falo com muita humildade Uhum. disso, no sentido bom, que eu acho que a gente tem que almejar, querer mais. Sem eu acho que dúvida. isso que é o nosso combustível. E aquela sala de 30 metros quadrados, para mim, já estava pequena. Porque eu sabia do potencial que nós tínhamos. Nessa época, a Laura já fazia parte da minha equipe. Uhum. Eu sabia as profissionais que eu tinha, eu sabia a profissional que eu era. E isso eu já tinha evoluído demais, já tinha feito Sim. vários cursos. E outras pessoas precisavam nos conhecer. Porque até então, dentro de uma sala comercial, é muito limitado o seu atendimento. Por mais que tenha a questão do boca a boca, na rua você tem uma visibilidade maior. Claro. E assim, e o que me fez querer ir para a rua é essa questão dessa visibilidade. Nesse percurso teve um processo muito legal. Eu falei, gente, eu quero uma casa. Eu sempre quis ser diferente. Eu quero uma casa, eu não quero uma loja. Eu quero... E aí, olha para você ver que loucura. Existe um processo que chama mapa mental. Você coloca numa cartolina... E é, de fato, uma cartolina mesmo. Uhum. Eu coloquei numa cartolina, imprimi imagens de tudo que eu queria. Tipo assim, eu lembro que eu imprimi imagem de uma mulher cheia de sacolas. Eu imprimi imagem de uma esmalteria. Eu peguei na internet mesmo. Uhum. De como eu queria. Eu imprimi imagem, tipo assim, de uma roda de amigos, imagem de família. Era todas as coisas que eu queria conquistar. Que você almejava. E eu pra coloquei sua nesse vida. mapa e eu visualizava aquilo ali todos os dias. E eu pedi a Deus também. Eu sou uma pessoa de muita fé. Uhum. E eu acredito muito em energia, enfim, no que a gente coloca ali. E aí eu olhava para esse mapa e todos os dias eu pedia a Deus isso. Olha que loucura. Comecei... chegou um processo que a sala estava pequena. Falei, preciso de arrumar uma casa. Fui em vários lugares. Achei uma casa próximo de onde eu estava. Uma casa muito velha. Enfim, tinha uma faixa lá na porta. Na hora que eu liguei e olhei, era assim, para mim, o aluguel não era inacessível, não dava. E aí eu recuei, eu falei, não, eu quero, mas esse não é o momento. Recuei,
Eu falei, vou me programar para mais para frente eu ir para essa casa, né? Para essa ou qualquer outra casa. Essa casa na época me deu uma desanimada porque ela era muito velhinha mesmo, muito antiga, um aluguel muito caro. E aí eu reformei e aí eu precisava mudar. Porque eu já estava no meu coração que eu queria um outro lugar. Aquela sala, para mim, já começou a me incomodar, a parede, isso, aquilo, comecei... Aí eu fiz uma reforma, onde assim, o modelo de hoje, o nosso espaço. Eu venho com essa pegada desde lá da sala. Escolhi minha cartela de cor, aí eu defini. Escolhi minha cartela de cor, a mobília, mudei algumas coisas, mudei a decoração, deixei mais delicado, né? Mais a minha cara. E fiquei mais 1 ano nessa sala. Nesse 1 ano, eu falei, agora deu. Agora não dá mais. Meu marido se propôs a me ajudar. E aí voltamos a olhar a casa. Eu lembro que um dia foi eu e ele, era num domingo. E eu sei que eu fui em outros bairros. Fui no Horto, fui no Cidade Nova, fui no Santa Teresa. Comecei a rodar um tanto de lugar, de menos no Santa Inês. Aí, do nada, ele parou o carro. Eu falei, não... a gente estava rodando, parou o carro. Eu falei, não, gente, eu preciso me estabelecer no meu bairro. As pessoas precisam me conhecer no meu bairro para depois eu ir para outro lugar. Vamos voltar para o Santa Inês. Aí comecei a rodar no Santa Inês. E aí é muito legal que eu parei em frente a essa mesma casa que eu tinha ido há 1 ano atrás. Estava lá a mesma faixa, a casa, do mesmo jeito. E olha para você ver, eu falei no início que eu sempre coloquei nas mãos de Deus. E Deus sabia o desejo do meu coração. E eu sempre falei, eu queria um jardim de qualquer jeito. Olha que loucura, na minha cabeça eu projetava um jardim. Nesse dia, por ser domingo, era um dia mais tranquilo. A gente parou, desceu do carro, ao contrário do que eu não tinha feito há 1 ano atrás. O muro dessa casa era baixinho. Inclusive, tem imagens dessa casa no meu Instagram. Dá pra ver esse muro bem baixinho. Ele subiu no muro assim. Dava pra ver a parte de dentro e eu também subi. Na hora que eu avistei a parte de dentro, tinha um jardim. Tipo assim, tinha muito mato, mas dava pra ver o quadrado de um jardim. Eu falei, gente... e aí, aquele aluguel já era... depois de 1 ano, já era acessível. Sim. E aí, eu liguei. Liguei pro rapaz. E bateu no coração. Na hora, eu queria ver a casa na hora, né? Domingo, vê só. Eu sei bem como é que é ansiosa. E aí, ele falou, não, na segunda-feira. Eu falei, beleza. Marcamos na segunda-feira. Final da tarde, era por volta de umas 5h30, mais ou menos. E aí, fomos lá ver a casa. Na hora que ele abriu, eu entrei na casa. Gente, sério, vale a pena ir no meu Instagram e olhar esse antes e depois. É incrível. Quando eu falo que era uma casa muito velha, era muito velha. E eu não tô falando de, assim... eu fiz uma coisinha ou outra e mudei. Não, eu fiz outra casa. Enfim. Quando eu entrei... Em meio a tanta coisa feia, velha, sombria, porque era uma casa muito antiga, eu falei assim, gente, é aqui. E eu ela lembro era meio que escura, né? Eu sei exatamente como era essa casa, porque eu olhei essa casa. Você me falou. Eu olhei essa me casa falou. quando eu fechei lá no Horto, por Sim. conta da pandemia. Sim. E aí depois passou e tal, eu falei, deixa eu dar uma olhada. Mas, de fato, o aluguel pra mim era inacessível. E aí eu entrei e eu falei, gente, é aqui. Eu tenho certeza que meu marido ficou surpreso, porque, tipo assim, ele devia ter pensado aqui o quê? Tudo muito velho. Que loucura. Aí eu falei, é aqui. Aí o dono ficou olhando pra mim assim. Aí eu falei com ele, deixa eu te falar uma coisa. Essa casa... Aí ele falou assim, você gostou? Eu falei, gostei. Eu já sabia como que ia ser. Olha que loucura. Quando eu entrei lá, eu consegui visualizar. Eu não tive arquiteta, design, não tive nada. Tudo que tá ali foi ideia minha. Compartilhei com meu marido, a gente foi ajustando algumas coisas. Mas eu já sabia, já estava no meu coração como seria. E aí eu falei com ele assim, sabe por que ninguém alugou essa casa? Aí ele me contou a história, que várias pessoas foram para alugar. Coisas para funcionar à noite, restaurante, clínica de estética, várias coisas. Só que ele não fechava. E aí sempre tinha um empecilho. E eu falei, não é empecilho. Ficou esse tempo todo porque era para ser minha. Com essa faixa no mesmo lugar, né? Porque, querendo ou não, é um bairro onde as pessoas têm um poder aquisitivo legal e poderiam sim ter alugado essa casa antes. Mas eu falei, era pra ser minha. E eu nunca vou esquecer que ele pegou a chave e falou comigo assim, toma, é sua então. Eu falei, não. Porque eu também, né? Aí a gente volta pra cima. Eu falei, não, vamos conversar direitinho. A gente ficou nessa negociação durante mais ou menos uns 15 dias. Porque ele era uma pessoa mais velha, então a gente marcava várias reuniões. Sim. Então as coisas aconteciam de uma maneira mais lenta, porque
essa modernidade que a gente tem hoje, mandar o WhatsApp, já Sim. agilizar as coisas, né? Por uma pessoa ser mais velha, mais conservadora, é tudo muito assim, vamos marcar uma reunião, vamos conversar. E resumindo, fechei, a casa é maravilhosa, É lindo. deu tudo certo, graças a Deus. Eu falo, gente, aquilo ali era pra ser meu. E eu falei com a minha mãe há um tempo que aconteceu várias coisas, eu falei, mãe, eu só queria fazer unhas. Só isso que eu queria fazer. E depois eu entendi que vai além de fazer unhas. Por isso que eu sempre falo, isso vai além. Ali é um lugar, desde lá da sala até lá, que, né, ali é uma expansão, que é um lugar que foi feito para transformar vidas e transforma a minha vida diariamente com as trocas que eu tenho ali dentro. Sem sombra de Então, dúvida. de fato, não é só uma esmalteria. Quem tem a experiência de ir, né, de sentar na minha mesa, a gente trocar uma ideia, de sentir a energia do lugar, de conhecer o lugar, sabe o que eu tô falando. E quem não conhece, eu convido a conhecer, porque vale a pena. Não é só sobre serviço. É um lugar muito abençoado, graças a Deus. Amém. E se colocar nesse cenário... Eu falo muito, né? Não demais, gente. Ela Pode me cortar, porque ela uma não pergunta- É sucinta, ela é prolixa. É uma pergunta, né? Não, mas tá maravilhoso. Sua história é muito linda e é bom, é gostoso ouvir. Não é pesar nenhum, tá? E você que tá acompanhando, maravilhosa, não deixa de seguir o canal, não deixa de ativar o sininho na notificação, tá? Divulga aí pra sua galera toda. Simone Rocha aqui, maravilhosa com a gente, bora seguir. Se coloca nesse cenário que você projetou lá na cartolina, Sim. toda bonitinha. Você acredita que afetou, de alguma forma, o seu processo materno depois? Porque antes você era uma Afetou. boa mãe. Sim. Aí depois você virou uma empresária Sim. com o seu próprio negócio e tal. E aí, como que ficou Vamos esse sentimento falar- materno? Vamos falar de realidade, porque eu acho que hoje a rede social em si, ela camufla muito uma realidade que é a do nosso dia a dia e que realmente existe. Uhum. Não é um mar de rosas, não sou 100% do que eu queria ser, Uhum. mas eu também fiz uma escolha de me escolher. Claro. Então, hoje eu sou mãe, sou empresária e sou realizada. Então, assim, eu consigo fazer isso com excelência? Eu posso te dizer que dentro do que eu me proponho, sim. Às vezes, no olhar de muitas outras pessoas, não. Mesmo porque, Luca, eu já fui muito julgada por isso. Uhum. Então, só compartilhar uma coisa aqui, para já responder a sua pergunta, mas Claro. um exemplo do que eu passei. Eu tive uma depressão pós-parto na minha gravidez da Antonella, na sequência eu tive o Theo, e quando eu engravidei do Theo, quando ele nasceu, eu já estava lá nessa casa, Uhum. e assim, eu voltei a trabalhar, ele tinha 2 meses de vida, e aí eu fui muito julgada por isso. Uhum. Mas não porque eu priorizava só o meu trabalho. Eu priorizava a minha saúde mental. E é essa parte que as pessoas não sabem, tá? Eu tô te falando isso porque o julgamento, ele vem Claro. e o apontamento, ele é muito direto. Então, por que eu precisei deixar ele com 2 meses de vida para poder ir trabalhar? Para eu ter uma saúde mental, para eu não cair na depressão de novo, para eu conseguir sustentar a minha empresa. E eu falo sustentar no sentido de manter aquilo ali e também os meus filhos. Teve um dia que eu lembro que eu cheguei do trabalho e aí tinha uma enfermeira que ficava com ele na época, lá em casa. Porque eu sou muito criteriosa, jamais eu ia sair para trabalhar também, ia deixar meu filho jogado. Claro. Então, eu dei para ele o melhor suporte. Em contrapartida, um dia eu cheguei, tipo, na minha cozinha tem uma ilha, tem uma coifa assim. Eu lembro que eu debrucei na coifa. Ele era muito novinho e eu, em prantos, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, até que ponto vale as coisas? Por quê? Ele era muito novo e aí eu comecei a me sentir muito culpada de não estar naquele momento ali 100% integral ali, sabe? A maternidade integral para ele. E eu chorei, eu falei, meu Deus, tipo, tadinho, né? Não fui assim com os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, eu falei, não, eu preciso estar bem psicologicamente para eu conseguir dar amor e, assim, o que essa criança precisa. Então, o momento que eu estava com ele de verdade, eu estava com ele saudável, eu estava com ele com a minha cabeça muito boa. Quando eu descobri a minha gravidez do Theo, eu falo que ele não foi uma criança que foi uma gravidez programada para aquele tempo, mas eu falo que Deus programou aquilo ali para eu viver. E o primeiro momento que eu
descobri que eu estava grávida, por tudo que eu passei da Antonella, eu pensei, agora eu vou morrer mesmo, porque eu tive pré-eclâmpsia, depressão, tudo que, né, que de problema que uma gravidez podia ter. E eu lembro que eu liguei pra Ana, que é essa enfermeira que eu te falei. Ela ficou sabendo antes mesmo da minha mãe, assim. Porque eu fiquei tão desesperada que eu falei assim, Ana, eu tô grávida de novo e eu preciso da sua ajuda. Porque eu já achei que eu ia ficar em depressão. Porque eu achei, se eu sobrevivesse, né? Porque como eu tive pré-eclâmpsia, eu achei que já que ia dar problema. E eu falei, eu preciso da sua ajuda. Então, eu estava muito fragilizada. Eu estava tentando me manter de pé, dividindo a maternidade com o empreendedorismo, com a minha empresa e, ao mesmo tempo, tendo o julgamento das pessoas. Olha que loucura. Manter a mente no lugar. Então, por isso que eu te falo, hoje eu faço com excelência o que eu me proponho a fazer, por as dificuldades que eu sei que, né, que eu passei. No olhar de muitos eu posso não ser 100%, mas eu tenho certeza absoluta que eu faço de coração e eu espero, porque filhos é uma projeção, né? Você idealiza, você deseja várias coisas, mas lá na frente as escolhas são deles. Claro. Eu deixo isso muito aberto para meus filhos, eu não faço escolhas por eles. Mas eu espero de coração que lá na frente eles entendam essa parte, se sentir, né? Essa parte da minha ausência, porque eu corro atrás por mim e também por eles. Porque, assim, o que eu mais vejo, Luca, é um filho nascendo e uma mãe morrendo. E isso é uma coisa que eu nunca quis. Então, muitas mães hoje vivem só a maternidade e esquecem de si. Então, uma das coisas que foi essa virada de chave lá no DSP, Desperte Seu Poder, eu escutei uma frase que eu vou levar para a minha vida e vou compartilhar quantas vezes eu puder. O que você está fazendo com aquela criança lá atrás? Aquela criança lá atrás seria orgulho de você? Aquela criança, no caso, era a minha criança. Eu. O que aquela Simone pequenininha ia ter orgulho do que eu me tornei? Porque eu te falei, assim como os meus filhos hoje, eles são pequenos e eu faço uma projeção sobre eles, a vida deles, eles vão seguir, vão fazer a melhor escolha. Mas eu quero, de fundo do meu coração, que seja uma escolha legal, que sejam mulheres e homens de valores, né? Que sejam bem-sucedidos na vida profissional, espiritual, enfim. E eu olhei para aquela criança e eu falei, eu vou dar orgulho para aquela, vou fazer jus. Assim como eu quero que lá na frente meus filhos façam jus à criança que eles são hoje. Então, é isso. É porque eu acho que a sociedade, ela romantiza demais, às vezes, tá, gente? Mas sempre não é todo mundo. Mas romantiza demais a mulher dentro de casa, né? Acha que a mulher dentro de casa é o normal, é muito fácil, é muito simples. Quando, na verdade, não é, né? E assim, nós, mulheres, fomos projetadas para lavar, passar, cozinhar. Como diz o ditado popular, esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. E as pessoas que vão paralelo a isso, tem que ter muito certo, tem que ter tem que estar muito centrado no que realmente quer, porque o julgamento ele vai vir. E aí são duas coisas que eu acho que são muito incoerentes. Se você fica dentro de casa, aí você não tem valor, né? Não é valorizado. E não é mesmo quem tem essa experiência. E eu não julgo, eu acho que são escolhas. As mulheres que escolheram estar dentro de casa estão felizes com isso, ok. Não era a minha realidade, não era o que eu queria para mim. Tem gente que tá dentro de casa e é muito feliz. Mas, em contrapartida, também a sociedade julgar, não faz nada, tá dentro de casa. Se trabalha, não tá dentro de casa, trabalha. Então, tipo assim, é um paralelo que a gente tem que escolher o que a gente quer, o que a gente acha que é bom e, sinceramente, ignorar a opinião dos outros, porque os outros são os outros, né? Não vai fazer diferença nenhuma. A verdade é essa. Outra coisa que eu queria saber, é que você hoje é um veículo transformador. Você tem consciência disso? Sim. Ótimo. Porque Tenho. você transforma vidas, você transforma filosofias de vida, você transforma pensamentos, você transforma famílias, porque eu já vi isso acontecer lá dentro do espaço. Qual que é o sentimento que passa no seu coração quando você percebe isso? Inclusive, gente, para agregar ainda mais a pergunta, você transforma, inclusive, a vida das suas clientes, né? Com as suas conversas, porque tá lixando a unha e eu vejo a troca que você tem com elas, que você passa a sua experiência, ela passa para vocês, porque hoje em dia o espaço de beleza,
ele também é terapêutico, né? Exatamente. Então, eu vejo tudo isso acontecer no seu nicho e à sua volta. Sim. E qual que é o sentimento que passa na sua cabeça quando você levanta da sua mesa e fala assim, eu transformei mais uma vida? Seja ela com uma colaboradora, seja ela com a sua cliente. Como que é? O que passa aí Então, dentro? a cada troca que eu tenho, eu tive uma experiência na semana passada, inclusive, que foi muito forte pra mim. Muito forte. E o que essa menina me falou, eu assim, gente, é o que faz as coisas acontecerem. Ela falou comigo assim, eu nunca mais vou esquecer de você na minha vida. E o que você me falou agora, você me deu resposta para toda uma vida de conflito que eu vivo. Eu faço terapia, eu busco respostas e você conseguiu me dar uma resposta da minha vida agora. E você compartilhou, né? Não vou Sim. citar nome, mas você sabe de quem eu tô falando. E na hora que essa menina levantou, e na hora que ela levantou e que eu finalizei, eu falei, gente, é isso. Eu acredito, Luca, que cada pessoa vem com uma missão na Terra. Eu acredito isso de verdade. E a gente tem que ter muito direcionamento e muita sensibilidade para a gente poder entender isso. Quando eu entendi o meu lugar, que por isso que você me perguntou, você tem consciência? Eu tenho consciência. Uhum. Porque quando eu entendi o meu lugar, eu tomei consciência da ferramenta que eu sou na mão das pessoas. E, de verdade, eu deixo... E eu sei que, muitas das vezes, Deus usa a minha boca para falar com elas várias coisas, íntimas, inclusive. E eu fico muito feliz, muito grata. É uma troca não só para elas, assim, positiva, mas para mim também, de fato, é uma troca. Eu aprendo todos os dias com elas. E eu fico... O único sentimento que eu tenho é de gratidão eterna pela minha vida e pela minha espiritualidade, de saber que eu tenho essa sensibilidade de deixar me usar para que eu consiga transformar outras pessoas. Então, é gratidão à minha vida e à espiritualidade que eu acredito. Maravilhosa. Hoje a sua voz chega em locais que talvez você não teria imaginado, né? É verdade. Entendendo o seu potencial, aonde mais que você gostaria de acessar? Aonde mais você quer chegar? É uma pergunta muito... eu vou te falar, muito fácil de responder. Pode parecer difícil, mas muito fácil de responder. Eu nunca quis ser conhecida como influencer, como nada disso. Eu sempre falei, eu quero que meu espaço seja valorizado, reconhecido, e eu como profissional. Sabe por quê? Não é sobre o profissional, não é sobre o meu ego. É sobre aquela menina que ficava lá na janela, chorando e pensando, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer mais nada. Eu tenho 30 anos. É sobre aquela menina e aquela criança que eu decidi honrar. E eu falo que aonde eu cheguei, aonde a minha voz chega, as vidas que, através do meu trabalho, eu consigo transformar, eu quero cada vez mais poder alcançar mais pessoas e poder alcançar mais vidas com a minha história, sabe? Então, onde eu quero chegar? A lugares que eu nunca imaginei. Acessar pessoas as quais são inacessáveis, assim... Inacessíveis. Inacessíveis. Para mim, hoje, a minha profissão já me aproximou de várias pessoas importantes, várias pessoas influentes. E, graças a Deus, isso foi de forma muito natural. E eu sou muito grata à minha profissão, porque eu não tenho um diploma para poder... E aí eu falo, né? A minha profissão, e é o que eu tento passar para as meninas que trabalham comigo, é uma profissão muito desvalorizada. É tipo, não deu nada na vida, virou manicure. Não conseguiu nada, virou manicure. De fato, a gente precisa estudar muito para fazer o que a gente faz. Concordo que por muito tempo, realmente, sim, foi uma possibilidade para várias mães de família sustentar famílias através, né, da unha. E eu falo a unha tradicional, cutícula e esmaltação, porque naquela época em si nem tinha alongamento. E hoje a gente vem no mercado com uma potência, uma força muito grande e ganhos, e possíveis ganhos maiores do que uma pessoa que às vezes tem um diploma ali debaixo do braço, uma formação, tudo certinho, conforme manda o figurino. Então,
É uma profissão que hoje não mais como era antes, mas ainda assim é uma profissão, né, que é desvalorizada. Sim. Nós somos um pouco desvalorizados. É manicure. Então, o que eu tento fazer, o que eu quero fazer é trazer cada vez mais a valorização dessa profissão de mulheres que estão ali dentro, que luta todos os dias para levar o pão para dentro de casa, mas que em contrapartida tem que estudar, tem que entender de produto, de corpo humano, de química de produto. Então, Não é simplesmente sentar e não, fazer, né? não é. Não é mesmo. Gente, eu costumo dizer, e eu defendo muito a classe, muito, porque a minha avó começou como manicure, a minha Sim. mãe foi manicure, Sim. é ainda até hoje. Sim. E assim, a minha avó construiu tudo que ela tem com o salão. Exatamente. Então, assim, a maior referência que eu tenho, eu nasci e fui criado dentro de Sim. salão com a toalha na cabeça dançando El Chambo. Então, assim, eu acho que é uma classe extremamente potente. Vocês, mulheres empoderadas, manicures, sejam o melhor que vocês podem ser. Porque tá aqui, Sim, e façam com orgulho. está aqui uma grande referência do mercado aí da beleza hoje, aqui em Belo Horizonte, que é realizada, Simone. Sim, graças a Deus. Hoje você é uma mulher realizada? Sim. E é isso, meus amores. Não desvalorizem a profissão de vocês, tá? Vamos lá, vamos continuar. Qual a sua maior lição de vida até agora? O que você aprendeu com a vida? Com toda essa sua trajetória, com toda essa história linda que você tem de superação, de vivência de tudo, de maternidade, de profissional. O que é que você carrega? Qual que é essa maior lição que você teve da Que vida? tinha que ser do jeitinho que foi tudo para me tornar a mulher que eu me tornei hoje. Que linda! Agora, eu queria que você deixasse um recado para essa galera que te Nós já tá acompanha acabando. hoje. Não tá acabando, não. Ainda temos uma surpresinha. Mas qual o recado que você deixa para essas mulheres que te acompanham, que Então. se inspiram em você? Então, posso ler um trechinho de uma coisa que me Pode. representa? Esse tempo é seu, aquela câmera é sua. Então, eu não sei brincar, gente. Uma pergunta já vira um texto. Eu lembro que eu escrevi isso em um momento de muita sensibilidade. E a sua pergunta, ela define o que está escrito aqui. De fato, eu ia te pedir esse momento de fala no final, porque eu acho muito importante, mas eu senti de falar agora, então é isso. Me representa e eu espero que você consiga sentir a sensibilidade do que eu escrevi e que, de certa forma, possa fazer diferença na sua vida também. Para você se valorizar, para você começar, né, para você dar um start. Então, peraí. Então, vamos lá. Miglis, presta atenção aqui, que agora ela vai ler. Esse texto é seu? Sim? É um texto da própria Simone, que você escreveu em que momento esse texto? Eu escrevi num momento da minha vida que eu estava muito realizada profissionalmente, recebendo naquele momento também muitos julgamentos da sociedade por essa questão maternidade. Não, um momento que eu tinha passado sobre um conflito da maternidade com ser empreendedora. Então, foi quando eu realmente me enxerguei e tinha certeza do que eu tinha escolhido para mim e que seria assim a partir de então. E esse texto você carrega até hoje? Sim, vou carregar para sempre. Então, bora, Miglis, bora escutar esse texto com atenção. Bora. Vamos lá. Queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler. Com essa liberdade, ela era de onde quisesse ser. Quero deixar para você um pouquinho do quão transformador está sendo o meu processo. Se eu chorar e borrar minha maquiagem... Meu empoderamento vem de dentro de mim. Quando me olho no espelho, reconheço quem sou e a força que tenho. Feminismo não é sobre tornar mulheres fortes. As mulheres já são fortes. É sobre mudar a forma com que o mundo vê a nossa força. Não estou mais num casulo. O processo tem sido bem doloroso. Mas tem sido lindo e transformador. Sou reflexo da superação dos meus medos, das vitórias sobre as minhas adversidades e jamais permitirei que façam duvidar do meu valor. Existem mulheres fortes e as que ainda não descobriram a sua força. Meu
Deus do céu, que coisa É isso. linda. Que coisa linda. É isso. Ai, Simone. Queriam que ela fosse do lar. E ela foi totalmente ao contrário disso. Contrariando as Sim. estatísticas, né? E eu crio as Graças minhas a filhas Deus. para isso também. Graças a Deus. Eu crio e ensino elas a ser do ler, a ser da vida, né? Eu acho que a gente pode fazer as duas coisas. Eu cuido do meu lar com muito amor e muito carinho, mas eu sou além disso. É sobre isso, Miglis. E agora a gente tem um momento gostosinho, aquele momento assim que aconchega, que é o momento fofura. Olha que coisa linda. E aí, a gente tem alguns recadinhos pra você, fio. Tá tudo prontinho aí, meu anjo? Então bora pro nosso momento fofura. Você vai fazer isso, não acredito. Oi, olha eu aqui para falar da Simone. Que tarefa tão fácil falar de uma pessoa que eu admiro muito e que me inspiro todos os dias. Já tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente, mas nós somos assim, né? Às vezes temos a oportunidade de falar com as pessoas, mas deixamos passar aquela oportunidade. Mas ainda bem que eu tenho essa oportunidade hoje e eu quero dizer, Simone, que você me inspira muito, que eu te admiro pela mulher que você é, pela profissional que você tem se tornado cada dia. Te admiro pela família linda que você formou, pela filha exemplar que você é, pela mãe, pela amiga. Um minuto é muito pouco para falar tudo que eu penso a respeito de você. Quero dizer que todas as vezes que a gente teve encontros, sejam eles profissionais ou pessoais, foi exatamente o que está acontecendo agora. Foram trocas positivas. Então eu quero te agradecer por isso e quero te dizer, vamos continuar repetindo isso. Eu quero mais e mais ter oportunidades de encontrar com você e que a gente venha somar muitas trocas positivas, tá bom? Sucesso para você, sucesso para o Luca, sucesso para nós, mulheres empoderadas, mulheres corajosas, que você continue sendo essa águia e despertando outras águias como você. Obrigada, viu? Beijo, amiga. Ai, Tudo bem? Então, vim falar de você hoje, né? Vim falar da importância que você tem hoje na minha vida, na vida de muitas pessoas. Não posso falar muito porque o vídeo é muito curtinho, mas o importante é eu ter você como a minha amiga. Tenho orgulho de você, da profissional que você se tornou, que é sensacional, né? Eu sou prova viva disso. Olha aqui, gente. Eu sou uma pessoa que acreditou no seu sonho, que foi com você, né? Mesmo as minhas unhas caindo, tá? Viu? Falei. Eu fazia a unha na Simone, voltava, chegava em casa, a unha caía. Isso mesmo. E eu estava lá de novo, porque eu acreditei no seu sonho. Eu acreditei em você. E é por isso que hoje você está aí. E eu tenho muito orgulho de você, minha amiga. Te amo do fundo do meu coração. Obrigada por tudo. E espero que você voe muito mais longe do que onde você... Olá, tudo bem? Então, nós recebemos a missão, né, de contar um pouquinho da história da Simone na nossa vida, né? Então, o que falar, qual foi a importância que ela teve na nossa vida? Eu conheço a Simone, né, desde pequena. Começamos com amizade, né? Uma amizade mesmo mais pra frente. Tem cerca de quase 20 anos que estamos aí nessa trajetória. E assim, não tem um momento marcante que eu possa falar. Um só não, são vários, né? E um que eu posso destacar muito foi quando meu filho foi diagnosticado, né, com câncer. Ele era um bebê. E a Simone, né, ela já estava enfrentando problemas, né, durante a gravidez dela. E mesmo assim, ela largou tudo, né, e foi lá. Ela esteve comigo no hospital e sempre me apoiou, né. Com isso, né, e por várias outras coisas, eu sou muito grata, né, por tudo que a gente vem vivendo até aqui, por essa história, né, grande que a gente vem compartilhando uma com a outra, né, e sou muito feliz de ter sua amizade, né, e ser a madrinha de um dos seus bens mais preciosos. Te amo, amiga. Também te amo. Então, chegou a minha vez, né, de falar da Simone. Pra mim, Simone, você é uma mulher muito admirável. É muito bom poder conviver com você, é muito bom te ter como irmã.
Eu te admiro em todos os aspectos, te admiro como mulher, como mãe, como empresária, e isso é incrível. Eu vejo que tudo que você põe à mão tem muito amor, e o seu carinho enorme, o seu coração enorme em tudo que você sempre fez e que você faz, né? E eu espero que todos os seus planos e metas deem certo, que todos os seus sonhos mais profundos, que você possa conseguir alcançar eles, da mesma forma que você sempre me incentivou a todos os meus sonhos a correr atrás e ir lá fazer dar certo. Eu estou aqui para falar que eu te incentivo em tudo e espero que tudo que você põe a mão possa ser muito abençoado. E é isso, que você nunca perca o seu brilho no olhar, que você nunca perca a sua essência, que você nunca perca esse coração gigantesco que você tem. Você é luz na vida de muitas pessoas e você pode ter certeza absoluta que é muita luz na minha vida, viu? Amo você, amo sua família, amo tudo que tem você no meio. E você é muito importante pra mim e eu espero que você nunca se esqueça disso. Oi, Simone. Gente, Passando aí, aqui, Luca Rodrigues, nesse momento fofura, só para deixar um recado para vocês, falar o tão quanto você é importante na nossa vida, essa mulher assim fantástica, esposa, empresária, empreendedora, diferente de tudo que está no nosso dia a dia, sabe? Você que nos faz levar nossa autoestima além, sabe? Faz a gente superar a cada dia. É difícil acordar ao seu lado e ser triste, porque você emociona todos os nossos dias, sabe? Estamos aqui passando, sua família, eu, Gustavo, Antonella, Theo, Júlia, tudo para te desejar, tudo de bom para você e falar que você é muito importante na nossa vida, tá bom? Te amamos. também amo vocês. Mãe, você é muito importante pra minha vida. Todos nós te amamos. Você vai ser sempre muito importante pra gente. Beijo. Tchau. Tchau. Ah, muito chique essa foto. Nossa, como é que eu tô, meu Deus. Vendo Obrigada. tudo isso aí, o que passa? É sobre isso. É sobre fazer diferença na vida das pessoas, é sobre ser de verdade, é sobre pensar no outro, é saber que eu tô no caminho certo. Agora eu vou fazer o meu momento fofura. Muito obrigado por ser a amiga que você é, por me entender, por respeitar as minhas vontades, os meus sonhos, por me apoiar. Isso aqui tá acontecendo aqui, ó. A logo tá aqui. Também graças a você. Você também faz parte do Trocas Positivas. Sempre vai fazer onde eu estiver. Faz parte da minha vida. Eu te amo demais. Tenho a Sua amiga honra mais chata que você tem, de ter a sua né? amizade. Ela fala comigo, eu não sou uma amiga que fala somente as coisas que você quer ouvir. De fato. Normalmente, só xingo mesmo. De fato. E a gente tem essa troca nos bastidores. E eu sou muito feliz e honrado por isso, tá? Muito obrigado por você ter vindo, por você acreditar em tudo que eu faço e por você refinar tudo que eu projeto também, né? Porque todos os meus projetos, ele passa falo que eu sou a pela sua empresária boca dele. também. Eu tenho muitos isso. amigos, graças a Deus, muitas pessoas que me ajudam, que me apoiam. Mas você é uma pessoa muito importante na minha história, viu? Muito obrigada. Bora pro bate-bola? Obrigada pela oportunidade. Tô Bate-bola. borrada. Tá não, Pro tá bate-bola. linda, amor, tá linda. Então tá, senão vou matar a Bruna. Vamos lá. A maquiagem não borrou? Não. Então tá, Tá espaço Simone intacta. Rocha. Tá, querida. Vamos lá. Dependência emocional. Nossa, lamentável, triste, deplorável. Nail Designer. Meu resgate. Família, Tudo. mulher, Mulher. Sinônimo de força. Espaço Simone Rocha. Meu quinto filho. Desperte o seu poder. Transformador. E Simone Rocha por Simone Rocha?
Simone Rocha por Simone Rocha. Forte, ao mesmo tempo sensível. Maternal. Verdadeira, leal e feliz. Ai, gente, e é isso, meus amores. A gente tá finalizando aqui o Trocas Positivas. Eu nem foi rápido, preciso nossa. fazer o merchan desse episódio, porque é dela mesma, @espaço Simone Rocha. Vai lá, vai viver uma experiência Vai mesmo. incrível. E eu acredito que hoje, depois desse podcast, as pessoas conhecendo um pouquinho mais, Sim. elas vão querer com certeza sentar na sua mesa, porque ser um essa prazer. mulher faz isso, gente. Ela transforma vidas. Eu quero agradecer também os nossos parceiros aqui, o John e o Phil, do Estúdio Inércia, maravilhoso. É estúdio.inércia ou inércia.estúdio? Me ajuda. Inércia.estúdio. Se você aí tem um projeto para podcast, quer gravar seu vídeo, corre para cá. E é isso, meu arrobão, @LucaRodriguesOFC. Ainda não oficial, talvez serei quase lá. E meu arroba. Ah, o arroba. Espaço Simone Rocha. @espaço Simone Rocha, meu amor. Ó, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadíssimo. Eu amei Foi uma o nosso delícia, foi bate-papo. leve, foi rápido. Rápido? Gente, nós já vencemos o nosso tempo. Ó, o Trocas Positivas fica por aqui. Seu melhor podcast de segunda-feira, sempre às 19 horas. Fique ligado aí, porque semana que vem tem mais. Beijo!